Polícia Federal faz operação contra grupo que enviou ilegalmente 115 brasileiros ao exterior. Governadora de Iowa assina projeto de lei que permite prisão de imigrantes sem status no estado. Governo do Texas revela baixa em travessias ilegais e diz que quer começar a processar traficantes de pessoas. Levantamento mostra que mais de 50% dos imigrantes que vivem aqui no país estão concentrados em 4 estados. E navio mais antigo da Marinha dos Estados Unidos vai sortear vagas para um passeio especial no 4 de julho. Os ganhadores vão poder navegar pela costa de Boston a bordo do navio e ainda presenciar a tradicional salva de 21 tiros de canhões em homenagem à data mais importante do país. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um esquema de imigração ilegal que enviava pessoas com documentos falsos aqui para os Estados Unidos e também para outros países foi desarticulado pela Polícia Federal do Brasil. A quadrilha atuava em Minas Gerais. As autoridades estimam que mais de 110 pessoas tenham sido enviadas para o exterior através desse grupo criminoso, a maioria aqui para os Estados Unidos. A repórter Eloá Orazen traz agora mais informações sobre esse caso. A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Ipatinga e Sardoá. Carros, joias, computadores e muito mais foram apreendidos. Sem dúvida, existe um esforço constante, tanto de relacionamento entre Polícia Federal com Polícia Norte-Americana da área de imigração, no sentido de combater o problema da imigração ilegal na origem. É muito sensível, é um problema grave para os Estados Unidos e também é algo que não é visto de forma positiva. Por outro lado, as vítimas, entre aspas, quer dizer, as pessoas acusadas desse delito, cabe a elas não só responder pelo processo em si, mas também elas têm o direito ao duplo grau de jurisdição. E o que é isso? É o direito de ir para um segundo grau depois de uma decisão contrária aos interesses delas. Segundo as autoridades, o esquema era muito bem organizado. Os criminosos falsificavam documentos e juntavam adultos com crianças para criar famílias falsas e assim facilitar o envio dos imigrantes para o exterior. A maioria seguia para os Estados Unidos. Para realizar essas operações, eles cobravam verdadeiras fortunas. A quadrilha teria movimentado mais de 11 milhões de reais com a operação ilegal de imigração. O dinheiro era investido em comércios de Ipatinga em nome de terceiros. A polícia acredita que os imigrantes brasileiros têm entrado nos Estados Unidos e países da Europa por vias legais com documentos falsos e depois permanecido no exterior ilegalmente. Não foi informado quantas pessoas foram presas. Os suspeitos vão ser levados à Justiça Brasileira para responder pelos crimes de falsificação de documentos, promoção de imigração ilegal e associação criminosa. Cabe processos no exterior também. Iowa aprovou uma nova lei de imigração que torna crime estar no estado após ter sido deportado dos Estados Unidos ou ter tido a entrada negada no país. A governadora Kim Reynolds assinou o projeto de lei ontem. Com isso, a partir de 1º de julho, qualquer imigrante sem status pode ser preso no estado. O mesmo vale para os imigrantes ilegais que forem parados pela polícia e que já têm uma ordem de deportação expedida. As prisões podem ser feitas de acordo com a lei na maioria dos lugares, menos em escolas, locais de culto como igrejas ou instalações de saúde. Mas apesar de já aprovada, essa nova lei de Iowa pode acabar enfrentando desafios na justiça. Uma lei semelhante implementada no Texas está atualmente bloqueada enquanto um tribunal federal de apelação considera sua constitucionalidade. E enquanto aguarda essa decisão da Justiça Federal, um distrito do Texas decidiu que vai implementar uma outra medida ligada à imigração. Agora, pela primeira vez, a ideia é processar criminalmente os contrabandistas de imigrantes, para evitar que eles sejam deportados e voltem a traficar pessoas. O anúncio foi feito pelo promotor distrital de Dona Ana, que fica a poucas milhas da fronteira de El Paso, que por anos virou o epicentro da crise de imigração. O objetivo da nova medida, segundo Gerald Byers, é aumentar a conscientização sobre os perigos que os imigrantes enfrentam nas mãos de traficantes durante a travessia ilegal do México para os Estados Unidos.
We'll be considering those cases that have been rejected for federal prosecution. Vamos considerar todos os casos que foram rejeitados para processo nos tribunais federais e agir sob a lei estadual, disse o promotor. Byers revelou que seu escritório já está trabalhando em parceria com a Patrulha de Fronteira e que isso é algo inédito no país. Ele quer processar contrabandistas que atravessam pessoas legalmente para o país. É que, segundo ele, muitas vezes os criminosos são pegos e deportados, assim continuam cometendo os mesmos crimes. Agora, ele quer prender essas pessoas aqui nos Estados Unidos e reduzir a atuação na fronteira, aumentando a segurança pública. Ele disse também que casos envolvendo casas em território norte-americano usadas como esconderijo pelas quadrilhas também serão considerados por seu escritório. It's possible that prosecuting offenders for violating state laws. Dados do governo do Texas revelam que durante o atual ano fiscal, a Patrulha de Fronteira já interceptou 136 casas que serviam como esconderijo no estado, mantendo mais de 1.300 imigrantes indocumentados em cárcere. Ainda falando sobre o Texas, dados do governo revelaram uma queda acentuada no número de apreensões de imigrantes em um dos pontos de passagem mais críticos da fronteira sul. Em Eagle Pass, a região ficou conhecida por bater recordes atrás de recordes em número de apreensões. O Departamento de Segurança Pública do Texas diz que nos últimos 2 anos eles teriam tido uma média entre 2 e 3 mil passagens na fronteira por dia. Hoje, segundo o governo, esse número reduziu em mais de 90% em Eagle Pass. Os líderes do estado dizem que a queda nas travessias é prova do efeito positivo de seus esforços controversos para garantir a segurança na fronteira. Como o projeto de lei SB4, que impôs as regras mais duras contra a presença dos imigrantes ilegais no estado, autorizando prisões e deportações sem necessidade de decisão judicial. Depois do intervalo, o levantamento mostra que mais de metade dos estrangeiros nos Estados Unidos vivem em 4 estados do país. E a gente mostra que aumentou a taxa de suicídio entre os jovens atletas universitários do país. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Um novo levantamento apontou que os imigrantes estão concentrados, em sua maioria, em 4 estados norte-americanos: Califórnia, Texas, Flórida e Nova York. Essa pesquisa foi feita pelo Census americano. Em 2022, a população estrangeira nos Estados Unidos foi estimada pelo Census em 46 milhões de pessoas. Isso significa 14% da população do país. Os dados apontaram que existem imigrantes vivendo em todo o território americano, mas apenas 4 estados concentram o maior número deles: Califórnia, Texas, Flórida e Nova York. 20% das populações dessas regiões são formadas por estrangeiros. O estudo indicou que mais da metade deles é da América Central e da América do Sul, o restante da Ásia e da África. O estado com menor taxa de imigrantes é a Virgínia Ocidental. Apenas 1,8% de não-cidadãos vive nessa região. Esse relatório foi divulgado no momento em que o país enfrenta uma grave crise de imigração. No ano passado, quase 3 milhões de imigrantes cruzaram a fronteira sul. Diariamente, são cerca de 200 mil pessoas entrando no território americano em busca de asilo e moradia. Em ano eleitoral, a imigração virou tema de campanha dos presidenciáveis. Os pré-candidatos Biden e Trump trocam acusações sobre a situação atual da crise. Os Estados Unidos são um dos países mais procurados por estudantes atletas brasileiros, de olho nas bolsas oferecidas pelas universidades. Mas nem tudo tem andado como antigamente. Um novo estudo mostra que dobraram as taxas de suicídio entre os atletas universitários do país. O governo já vem alertando que as taxas de suicídio estão aumentando entre todas as idades nos Estados Unidos. Mas os números são impressionantemente maiores entre um grupo, o de atletas universitários. Hoje, o suicídio é a segunda causa de morte de quem pratica esportes nas universidades, superada apenas por acidentes.
De acordo com os dados publicados no British Journal of Sports Medicine, a taxa de suicídio entre os atletas universitários nos Estados Unidos dobrou em apenas 2 décadas, surpreendendo muita gente porque as faculdades norte-americanas são conhecidas por oferecerem muitos recursos aos estudantes e às equipes esportivas. Os pesquisadores dizem que não sabem ao certo por que a taxa de suicídio está aumentando neste grupo. As possibilidades ainda estão sendo analisadas. Uma delas seria o aumento do estresse gerado pela pressão de estar em destaque e ser sujeito a críticas externas nas redes sociais, por exemplo. O atleta, quanto mais ele vai rendendo, maior a pressão que ele tem. Porque quando ele começa, ele tem a pressão do técnico e dele. Quando ele começa a render melhor, ele tem o técnico, ele e a família. Quando ele começa a ir no nutricionista, agora eu tenho o técnico, ele, a família, o nutricionista, o fisioterapeuta, o outro educador físico que vai fazer ali uma recuperação ou outra. Então, assim, a pressão em cima desse atleta vai cada vez aumentar mais quando ele está aumentando na carreira. E aí, quando a gente está falando de jovens que estão aí começando suas carreiras, a maturidade emocional que ele tem para lidar com tamanha pressão, às vezes não acompanha a maturidade que ele tem no esporte. Então, ele vai no esporte muito bem, mas a maturidade emocional que ele tem naquele momento para lidar com aquele tipo de pressão e principalmente com as cobranças, que elas vão aumentando porque essa rede vai aumentando à sua volta, inclusive para ajudá-lo, pode atrapalhar esse atleta sim. No Colorado, uma auxiliar de ônibus escolar foi gravada por câmeras de segurança do veículo agredindo uma das crianças. A vítima é um menino de 10 anos chamado Dex. Ele é uma criança não verbal que tem necessidades especiais. O caso aconteceu no mês passado, mas só agora foi divulgado, gerando muita revolta. A imagem mostra a auxiliar Kiara Jones ao lado do menino desferindo diversos golpes contra ele. Ela dá socos no tronco, no rosto, cotoveladas e pisa nos pés da criança. Dias depois, a mãe percebeu os hematomas e alertou o distrito escolar, que notificou a polícia e descobriu a agressão e prendeu a funcionária do ônibus. A mulher, que tem 29 anos, vai responder por diversos crimes como agressão e maus-tratos infantil. Depois da divulgação do caso, outras famílias procuraram a polícia denunciando situação semelhante de abuso contra menores no ônibus que fazem a mesma rota desse menino que foi agredido. No Oriente Médio, escalada de tensão. Estados Unidos e Israel se preparam para um iminente e significativo ataque iraniano. Ontem, o líder supremo do regime dos ayatolás disse em rede nacional que vai revidar com força contra Israel. As últimas informações da guerra a gente vê agora com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. De acordo com fontes da inteligência americana e israelense, é apenas questão de tempo para o Irã atacar Israel. A resposta do governo iraniano pode acontecer por meio de mísseis guiados de alta precisão e drones, que teriam como alvo prédios militares e do governo de Israel. Os Estados Unidos estimam que o regime iraniano tem mais de 3.000 mísseis balísticos. A tensão no Oriente Médio aumentou depois do ataque ao prédio da Embaixada do Irã em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, em que 7 integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana morreram. Irã acusa Israel pelo bombardeio, mas o governo israelense não assume participação. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou uma base aérea militar e declarou que Israel está se preparando para desafios de outras frentes e que o país vai responder a qualquer um que atingir Israel. De Tel Aviv, Denise Odorici para o Jornal Américas no Ar. No próximo bloco, autoridades estão preocupadas com um aumento exagerado no consumo de bebida alcoólica entre os aposentados. E na reta final, para a declaração do imposto de renda, a gente alerta para os cuidados com fraudes, principalmente online. As autoridades acenderam um alerta vermelho para o aumento considerável no consumo de bebidas alcoólicas aqui no país. Sobretudo em uma parcela específica da população, os adultos mais velhos e aposentados. Os idosos estão bebendo mais e, segundo os especialistas, isso representa um problema enorme. Para as pessoas com 65 anos ou mais, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode significar um maior risco para desenvolver problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, osteoporose e questões cognitivas. Além disso, grande parte dos idosos faz uso de medicamentos de forma regular e isso não combina com álcool. Ele pode cortar o efeito dos remédios ou potencializá-los.
Em 2021, o número de mortes relacionadas ao abuso de consumo de álcool passou de 178 mil e 30% dos casos ocorreram em pessoas com mais de 65 anos. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Drogas, o percentual de adultos idosos que bebe mais do que deveria cresce exponencialmente a cada ano, especialmente entre as mulheres. Na contagem regressiva para o fim da temporada de declaração de imposto de renda, as autoridades estão alertando para as pessoas tomarem cuidado com os golpes. E não é só isso não, viu, gente? Os contribuintes também devem prestar muita atenção nos vídeos nas redes sociais de supostos conselhos fiscais que podem colocar as pessoas em grandes problemas. Falta menos de uma semana para o prazo final de declaração de imposto de renda, que termina dia 15 de abril. Mas ainda tem muita gente procurando dicas fiscais de última hora nas redes sociais. No TikTok, por exemplo, a hashtag FinTalk virou um sucesso na internet. Mas, segundo o jornalista econômico Nick Wonin, nem sempre os melhores conselhos estão online e é preciso cuidado. Nick diz que essa página na internet fala sobre finanças pessoais, como economizar o salário, como gastá-lo, especialmente nesta época do ano, e como declarar os seus impostos. It really just shows how many people are looking for that personal finance advice, how to save their paycheck, how to spend their paycheck, and especially during this time of year, how to file taxes. Brad Messner, que é da Associação Nacional de Profissionais Tributários, afirma que é preciso checar cada informação para não cair em armadilhas e dar um tiro no próprio pé. Ele lembra que algumas fontes podem ser úteis, mas com cautela. Em muitos casos, há muitas complexidades. Portanto, não há como um clipe de 15 segundos, ou mesmo em alguns casos de 30 segundos ou 3 minutos, explicar todos os detalhes sobre o assunto, concluiu Brad. O próprio site do IRS destacou que as mídias sociais podem ser más influências, ensinando truques e formulários para burlar a receita e conseguir um reembolso maior. E isso pode colocar o contribuinte em sérios problemas junto ao fisco americano. Brad afirma que quando o IRS te ligar pedindo explicações, a resposta eu vi isso no TikTok, não será válida em termos de auditoria. Outro alerta são os bandidos de plantão. Eles acessam o perfil de muita gente que deixa comentários nas redes sociais e tentam enganar os mais despreparados. Eles enviam mensagens falsas por correio ou online, idênticas aos do IRS, pedindo dados e informações para você receber um reembolso não reclamado. Mas se você fornecer as informações, prepare-se. Os ladrões roubam sua identidade fiscal e desviam seu reembolso para onde quiserem. Iva Velasquez, presidente e CEO de uma empresa especialista em roubos de identidade, pede para as pessoas desconfiarem de qualquer mensagem que peça seus dados pessoais, mesmo que seja idêntica ao IRS. O ideal é ligar para o Departamento da Receita Federal e checar as solicitações. Iva avisa, os bandidos estão ficando muito mais sofisticados. They are getting much more sophisticated. No ano passado, 2.600.000 pessoas foram enganadas em golpes desse tipo. Os consumidores perderam mais de 10 bilhões de dólares. A Disney anunciou que está mudando algumas políticas importantes no conglomerado de parques e hotéis na Flórida e também na Califórnia. As novas medidas vão servir para atender melhor as pessoas com algum tipo de deficiência e garantir a elegibilidade para solicitantes do programa. A empresa disse que as atualizações dos serviços e também dos atendimentos no conglomerado são para evitar fraudes. É que muita gente tem ido aos parques e usando esse programa de benefícios de pessoas com deficiência sem se qualificar. O serviço permite que as pessoas se inscrevam na fila virtual de um brinquedo e esperem pela sua vez em qualquer lugar do parque. A partir do dia 20 de maio, os visitantes com necessidades especiais só poderão se inscrever nessas filas virtuais através de videoconferências ou chats com imagens. Os funcionários treinados vão seguir novas normas de qualificação e determinar se a pessoa se qualifica ou não para o programa chamado DAS. A empresa diz que dessa maneira vai reduzir as fraudes nas filas dos brinquedos e beneficiar quem realmente precisa do serviço.
Agora tem mais um intervalo e na volta tem um alerta de mais uma rodada de tempestades perigosas aqui no país. E atenção, um novo estudo sugere que as temperaturas extremas têm aumentado o número de AVCs no mundo. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Um novo estudo sugere que as temperaturas extremas têm aumentado o número de AVCs, acidentes vasculares cerebrais, no mundo. Os médicos dizem que mais de 500 mil de pessoas morreram de derrames cerebrais por causa do clima muito quente ou muito frio. Os cientistas analisaram 3 décadas de dados sobre temperatura e saúde em 204 países e territórios. Eles descobriram que desde 1990, o número de pessoas que sofrem AVC vem aumentando no mundo e todos esses casos estão diretamente ligados às mudanças climáticas. Os estudiosos observaram que o crescimento da população e o envelhecimento também estão relacionados a esse aumento de mortes, mas afirmaram que foram os eventos extremos de clima que provocaram essa disparada de casos no mundo. O relatório indicou que à medida que o planeta aquece, os derrames cerebrais crescem ao redor do mundo. E não só isso, o calor e o frio extremo também aumentaram os problemas como alergias, asma, doenças autoimunes e câncer. Ano passado foi considerado o mais quente dos últimos 174 anos e a tendência é que o clima extremo piore. Os estudiosos dizem que se nada for feito para melhorar o planeta, no futuro o mundo terá uma epidemia de doenças, internações e mortes. Uma nova rodada de tempestades poderosas está prestes a atingir o sudeste e os vales de Ohio. É uma sequência das tempestades mortais que geraram tornados e inundações repentinas do Texas ao Mississippi. Então, atenção, porque de hoje até amanhã há alertas para inundações com riscos à vida em áreas do norte da Flórida, de acordo com o Serviço de Meteorologia Nacional. Além disso, muitos tornados podem ser formados. Até agora, pelo menos 4 já foram relatados na Louisiana e também no Texas, provocando cortes generalizados de energia em partes da costa do Golfo. Ao todo, mais de 30 milhões de pessoas estão sob avisos para tempestades e as autoridades pedem atenção aos alertas emitidos pelo governo. A gente vai continuar acompanhando e trazendo as notícias para vocês aqui sobre essa passagem das tempestades. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar amanhã a previsão do tempo em parte do país. Olha, Boston a gente tem chuva, mínima de 48, máxima de 61. Nova York e Washington também, tempo ruim, não tem chuva o dia inteiro. Norfolk a gente tem sol um pouquinho, mas também tem tempestade ao longo do dia. Jacksonville a gente já tem sol brilhando, Tampa também. Miami, tempo encoberto com mínima de 66 graus. New Orleans o sol brilha forte, a mesma coisa em Houston com máxima de 83 graus, Evelyn. A gente vê que em Brownsville a gente tem tempo encoberto, San Antônio mesma coisa, já em El Paso bastante sol e calor com máxima batendo 87. Em Albuquerque, mínima fica em 50, máxima em 79, com bastante sol ao longo do dia. Phoenix, máxima de 94, bastante quente, olha o verão se aproximando, ainda sendo primavera. A gente vê que em São Francisco a previsão vai ser de um sol tímido, aparecendo entre nuvens, típico da região, mínima de 47, mínima de 47, máxima de 60. E agora uma boa notícia para quem pretende viajar pelo país ainda neste mês de abril. A Semana do Parque Nacional começa no dia 20 e, com isso, as taxas de entrada em todos os parques do país serão isentas nessa data. Existem mais de 400 parques nacionais em todo o território e essa ação tem como objetivo incentivar o turismo interno. Além da entrada gratuita em todos esses locais, ainda tem outras atividades especiais previstas para celebrar os parques nacionais do país. Os eventos serão realizados em diferentes localizações do dia 20 a 28 de abril. Mais informações podem ser encontradas no site nps.gov. E atenção, comunidade de Massachusetts, serão sorteadas 150 vagas para passear a bordo do navio mais antigo dos Estados Unidos em uma data especial para os norte-americanos. A ideia é que os visitantes acompanhem a tripulação a bordo dessa fragata nas celebrações do dia 4 de julho, dia da independência americana. A Giovanna Locatelli explica para a gente como fazer para se inscrever nessa missão especial.
O sorteio irá selecionar 150 pessoas para viajar a bordo do USS Constitution, o navio mais antigo da Marinha Americana, no dia 4 de julho, quando se comemora o Dia da Independência dos Estados Unidos. Esta é uma oportunidade única para os brasileiros que sonham em viajar a bordo desta fragata histórica. Os ganhadores vão poder navegar pela costa de Boston a bordo do navio e ainda presenciar a tradicional salva de 21 tiros de canhões em homenagem à data mais importante do país. O navio, todo em madeira, ele é do século XVIII. Claro que ao longo dos anos passou por várias restaurações. A jornalista brasileira Gislaine Bastos é documentarista e fez um documentário sobre o USS Constitution. Para ela, esta é uma oportunidade de vivenciar o navio em movimento. Eu tive a oportunidade de gravar dentro do Constitution durante a produção de um documentário. Aí eu fico imaginando qual deve ser a sensação de repente, fazer esse trajeto pelo rio, vendo a cidade, de repente até sentindo um pouco do que aquelas pessoas sentiram no passado. Nossa, seria realmente um privilégio ser sorteada. Já estou com roupa de ir. Construído em Boston, Massachusetts e lançado em 1797, o USS Constitution é o navio de guerra comissionado mais antigo do mundo atualmente. Ele ganhou o apelido de Old Ironsides durante a Guerra de 1812, porque resistiu a um ataque de balas de canhão de navios britânicos. Essa embarcação sobreviveu a várias batalhas e capturou mais de 33 navios oponentes nas rotas marítimas que defendeu. Hoje, o USS Constitution é um navio de treinamento e cerimonial para a Marinha, além de ser uma atração turística. Quem se interessou, basta entrar no link do sorteio na página do Facebook do USS Constitution e preencher o formulário. As inscrições terminam em 2 de maio. Bem bacana e deve chamar bem a atenção de bastante gente essa fragata histórica, né? Com certeza, bem diferente passeio. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece, claro, a companhia de vocês, mas continua aí porque está chegando a edição especial de Reis. E amanhã, sextou, gente! Tem mais Américas no Ar e a gente te espera. Até lá!